paz, boa noite para todo mundo, que nós possamos orar juntos neste momento, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Jesus, obrigado, porque isso é fruto do teu coração, Pai. Eu creio que essa é a tua vontade, todos nós que estamos aqui, Pai, estamos aqui porque anteriormente o Senhor viu e preparou esse momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor preparou esse momento exatamente como tinha que acontecer. E é por isso, Jesus, que nós estamos aqui hoje, Pai, submetidos à tua vontade, submetidos ao teu querer. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que o Senhor quer derramar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, que nós venhamos a receber 100% de tudo aquilo, Pai, que tu queres fazer. Senhor, isso não tem a ver comigo, Pai, isso tem a ver com a tua palavra e com o teu querer. Por isso, faça 100% do teu querer, Pai, e encontre os nossos corações como terra fértil para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos entrar na palavra e hoje eu quero ser bem breve também. E como você viu aí no título, Perseverando Hoje, nós vamos falar um pouco de perseverança e é muito bom quando nós falamos disso, né? Não é simplesmente mais uma palavra, né? Nós temos visto que realmente muitas pessoas têm falado sobre isso e é verdade, cara, porque é um tema que a gente precisa ouvir, precisa estar constantemente ouvindo, né? Mas muitas vezes a gente não sabemos como realmente colocar em prática essa nossa teoria de que nós precisamos perseverar, ok? Mas como eu faço efetivamente para estar em uma situação, um estado de perseverança em Deus? E a Bíblia ela vai nos mostrar muito claro de que existe um meio, pela graça de Deus, nós possamos perseverar juntos com Ele. Sabe, se você puder, abre isso comigo, a sua Bíblia, lá em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31, é um versículo bem conhecido e ele é muito bom. Isaías 40, 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uau, glória a Deus. Olha que mensagem incrível, né? Esse é um tipo de um versículo que a gente poderia ler todos os dias, né? Um versículo motivador, é um versículo que realmente reanima a nossa fé, né? A nossa vontade. Cara, a gente vai caminhar, a gente vai correr, a gente não vai se cansar. Deus está conosco, nós esperamos em Deus. Isso tudo é muito verdade, né? Isso tudo é aquilo que nós precisamos esperar sempre em Deus. Mas há um princípio muito claro que esse versículo nos mostra, na verdade, de como as nossas atitudes elas vão influenciar diretamente no nosso relacionamento e no agir de Deus em favor de nós. Sabe, eu não estou falando aqui que a gente tem que fazer para ser salvo. Não é sobre salvação. Mas a partir de um momento daquilo que nós recebemos, aquilo que Jesus já fez, né, pela sua graça, sua salvação por nós, então as nossas atitudes começam a valer mais. E tudo aquilo que nós fazemos influenciam naquilo que Deus vai agir em nosso favor, ou não. Como quando nós lemos assim, sobem com asas como águias, ou correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que ele está falando? Que aqueles que esperam em Deus vão ter essas condições, não vão se cansar, não vão se fatigar, vão continuar subindo. Mas são para aquelas pessoas que continuam correndo, que continuam andando, caminhando, que continuam em direção à subida, ou seja, quando nós perseveramos, ou seja, quando nós continuamos a correr, continuamos a andar, a caminhar, então vem o agir de Deus, de que é o sustento, sabe? Nós vemos isso muito claro sobre as nossas atitudes
e como isso vai revelar a comunhão com Deus, como, por exemplo, lá os primeiros humanos aqui da Terra, né? Adão e Eva. A gente vê, por exemplo, que Deus deu a eles o domínio sobre os animais, o poder e a responsabilidade de administrar aquele jardim, que com certeza não era pequeno, de cuidar de todas as coisas, de dar nome para as coisas. Isso foi a responsabilidade que Deus deu. E Deus também deu algumas ordens de o que não fazer, né? Por exemplo, ele falou, na verdade a única coisa que ele disse para não fazer que eles não pudessem comer daquela árvore, daquela fruto da árvore do conhecimento. Sabe, apesar de que isso era uma ordenança, uma ordem de Deus, o Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de agir obedecendo ou não, não é verdade? Eles tinham a liberdade até mesmo de poder escolher obedecer ou não. E a gente conhece a história que Eva é influenciada pelo inimigo, mas ela decide então desobedecer e Adão vem junto, os dois erraram, e a gente conhece o desfecho, e no fim disso tudo a consequência mais trágica é que aquela atitude errada que eles tomaram gerou um afastar da presença de Deus, gerou então a comunhão sendo desfeita entre o homem e Deus por uma atitude que levou a uma consequência de relacionamento com Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça, sua infinita bondade e seu infinito amor, enviou seu Filho Jesus para que houvesse realmente essa reconexão, que essa conexão antes feita e que foi desfeita pudesse ser novamente refeita por Jesus. Sabe, talvez você não se sinta hoje tão reconectado com Deus assim, e eu quero falar que em Jesus você pode ser reconectado, tá? Talvez você ache que Deus não está nem aí para você, ou talvez você pense que essa reconexão não é possível, que você não alcança. Deixa eu falar uma coisa: Jesus, ele chega e ele acaba com todas essas mentiras, e ele vem com a verdade de quem ele é. É verdade que ele é o caminho que nos leva à reconexão com o Pai. E talvez você pense, cara, como que eu então sei que eu tô em Jesus? Como que eu sei que eu tô reconectado? Quando você crê, crendo que Jesus, ele veio aqui na Terra e ele morreu aqui. E essa morte dele não foi só uma morte qualquer, mas simbolizou, representou e efetivamente é verdade de que essa morte na cruz levou à remissão dos nossos pecados, levou à possibilidade de sermos perdoados por aquilo que anteriormente nós fazíamos. E ele não só morreu e ficou morto, mas crê também de que ele ressuscitou, de que ele está vivo hoje para a nossa justificação, para um relacionamento conosco. E se você crê, diga aí comigo: amém, eu creio. Amém. É isso aí. Então, as nossas atitudes, elas revelam e, na verdade, elas geram resultados de consequências, né? De um relacionamento, de um agir com Deus, um agir de Deus para a nossa vida. É por isso que ele fala: aqueles que correm não vão se cansar, mas é aqueles que correm que vão receber essa graça, esse sustento de não se cansar. Não é simplesmente você ficar parado, porque é óbvio, se você ficar parado você não vai se cansar. Porque é óbvio, se você ficar parado você não vai se fatigar. É óbvio, você ficar parado, você não vai subir, sabe? Mas se você continua fazendo o teu natural, se você continua correndo, continua andando, continua subindo, então vem o sustento e a graça de Deus
para fazer o sobrenatural dele. Quando você faz o teu natural, Deus vem com o sobrenatural. É por isso que se chama sobrenatural, né? Porque está acima, o sobre o natural. Quando nós fazemos o nosso natural, quando nós continuamos perseverando, então Deus ele vem com com seu sustento. E nós vemos, como no exemplo de Adão e Eva, por exemplo, que o pecado ele pode deturpar as nossas atitudes, ele pode trocar, desviar, ou ele pode enganar os nossos passos, as nossas atitudes. Mas Deus ele pode justamente realinhar, ele pode transformar ou trazer de volta, e ele pode sustentar as nossas atitudes, porque quando nós fazemos o nosso natural, quando nós perseveramos naquilo que é nosso, naquilo que a gente consegue fazer, então Deus ele age sobrenaturalmente. É como um grande aval, assim: Deus, eu estou fazendo aqui, eu quero que você faça, e eu te dou a liberdade para que você se mova sobrenaturalmente, sabe? Então continua trabalhando, continua estudando, continua no que você consegue fazer nas suas mãos, entendendo que ele, quando ele vê o seu esforço natural, ele é o primeiro a querer se manifestar sobrenaturalmente sobre a sua vida, com sustento e com verdade e com alinhamento. Amém? E é por isso que ele fala lá em Jeremias 29:13, ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, a verdade que a gente lê aqui é que Deus ele quer ser achado. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, ou seja, eu vou se tornar achado para ti. Eu quero ser encontrado por ti. Eu quero me fazer conhecido para ti. Mas tem a condição, ele quer primeiramente ver a sinceridade do nosso coração. Ele quer ver a plenitude da nossa busca. Quando ele fala: quando me buscardes de todo o vosso coração, ele quer ser encontrado. E a vontade dele é se revelar a nós. Mas o que ele busca primeiramente é o nosso coração sincero. Ou seja, ele busca o nosso natural. Nós conseguimos fazer ou ter sinceridade na nossa busca, no nosso coração. Mas nós, por exemplo, não conseguimos fazer com que ele seja manifesto. Nós não conseguimos fazer com que ele queira ser manifesto. Faz sentido? Mas quando nós, com o nosso coração, estamos submetidos e fazemos o nosso natural, ele vem de maneira sobrenatural e se revela conosco. E o que isso traz? Isso traz perseverança. Aquilo que está em minhas mãos, aquilo que eu consigo agir, então eu faço, esperando e entendendo que ele é o primeiro a querer se manifestar naturalmente. Amém? E esse entendimento de que ele é fiel e para nos acompanhar e para nos sustentar as nossas atitudes, é por isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, Romanos 14:8, diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que ele está falando? Agora as circunstâncias, quaisquer que fossem, sejam as mais radicais possíveis, que é de vida ou morte, nesse exemplo que ele deu, né? Seja qual for a circunstância, o que me define e o que define a minha esperança não são elas, mas em Deus, mas na certeza de que Ele estará conosco, sabe? Não são as circunstâncias que vão abalar a minha fé, mas é a certeza de que Ele continua comigo, porque independente do que aconteça, isso é muito forte, independente do que aconteça, Deus ele estará conosco, se deixando ser encontrado. Quando nós fazemos o nosso natural, a gente quer buscar com sinceridade, a gente quer continuar correndo,
é continuar caminhando, quer continuar subindo. Porque, sabe, naturalmente nós conseguimos correr, nós conseguimos caminhar, mas não é natural que nós corremos e não nos cansemos. É natural que nós, quando corramos, nos cansamos, não é verdade? Mas ele olha para o nosso natural, que é a corrida, e faz o seu sobrenatural, que é não nos permitir ficar cansado. Ele olha o nosso natural, que é a sinceridade do nosso coração e a busca. Então ele faz o sobrenatural, que é se deixar ser encontrado. Ele olha o nosso natural, de que é o entendimento de que ele estará conosco, quer qual for a circunstância. E ele faz o sobrenatural, de que é efetivamente estar conosco, seja lá qual for a circunstância. Porque, independente do que aconteça, ele se deixa ser encontrado. E na verdade isso que é o descanso, sabe? Eu já vi muitas pessoas confundindo o descansar em Deus com não fazer nada. E isso é perigoso, porque a gente pode cair num erro de que a gente imagina que Deus é aquele que faz chover 100 mil reais da noite para o dia. Mas isso não é verdade. É claro que experiências podem acontecer. Ele é soberano, ele pode fazer isso. Mas a verdade é de que ele espera de nós atitudes que revelam o motivo, ou que dão motivo para que ele possa agir sobrenaturalmente. Isso está na Bíblia, isso nós lemos, sabe? E esse é o descansar. O descansar não é não fazer nada, mas é continuar fazendo aquilo que está ao teu alcance, com a visão, com a perspectiva, com o entendimento de que ele é o primeiro a querer se manifestar no nosso sobrenatural. Ou melhor, no sobrenatural dele, no nosso natural. Amém? É como uma vez eu vi num filme bem conhecido até, Desafiando Gigantes, que fala de uma parábola. E é uma parábola duas pessoas, dois agricultores, alguma coisa assim, duas pessoas que trabalham no plantio no plantio. E ali, naquele momento, elas precisavam, essas duas pessoas, eram dois vizinhos, cada um com o seu plantio, e elas precisavam de chuva, que não vinha chuva de jeito nenhum naquele lugar. E eles precisavam para que pudesse florescer aquilo que eles estavam plantando, que eles pudessem colher finalmente. E ali então esses dois trabalhadores, eles oram, eles pedem: Deus, por favor, faça chover. Só que tem uma coisa interessante: um desses dois, ele ora e ele fica sentado assistindo televisão na casa dele, e o outro ora e ele começa a preparar a terra, ele começa a colocar semente, ele começa a fazer tudo aquilo que, como se realmente já tivesse água ali, já tivesse chuva, com certeza, mesmo ele não vendo. E o fim da parábola é que chove só no campo daquele que preparou todo o território antes, e naquele que ficou sem fazer nada, não chove. E a moral da história é: aquilo que nós fazemos, nós proporcionamos o agir de Deus ou não sobre a nossa vida. Nós ficamos parados, simplesmente vendo as coisas acontecerem. Pode ter certeza que as coisas vão acontecer, a gente só vai ficar vendo. A gente só vai ficar assistindo, expectando testemunho. Mas nós não vamos ter, ou melhor, expectando histórias, mas nós não vamos ter testemunho. Nós não vamos ter aquilo para contar sobre nós mesmos. A gente vai ver passar assim pela nossa frente, mas a gente não vai viver aquilo. Mas enquanto nós oramos, e por mais que aquilo não pareça possível, nós perseveramos naquilo que nós já podemos fazer. E isso é a certeza, com a fé e com a certeza de que Deus
é o primeiro a querer se manifestar sobrenaturalmente. E é por isso que a mensagem de hoje é perseverando hoje. Por quê? Porque o que nós fazemos hoje determina a nossa perseverança e aquilo que vai acontecer no nosso futuro. E sabendo disso, nós precisamos perseverar hoje, para que aquilo que vai acontecer no futuro não simplesmente seja uma história contada por alguém, mas seja um testemunho que nós possamos então viver. Amém? Esse é o descansar, é o fazer, com a perspectiva não das circunstâncias reais daquele momento, quer vivamos ou morramos, mas com a certeza de que Deus está conosco. Amém? E dois exemplos muito claros. Que a Bíblia nos mostra a respeito disso. É, por exemplo, lá no caminho do deserto, né? Lá o povo, os hebreus o povo de Israel, que tinha saído do Egito, eles estavam lá no deserto. E sabe, apesar das grandes maravilhas que eles viram Deus fazendo, a verdade é que eles estavam no deserto, naquele você sabe como que é o deserto. É aquele sol intenso de dia e aquele vendaval e frio à noite, no meio do nada, eu acredito. Por mais que eles tinham visto milagres acontecendo lá no passado, no presente, a realidade é que eles estavam no deserto, cheio de fome. E eles começam então a murmurar por aquilo, porque eles precisavam comer, eles estavam se sentindo fracos, sabe? Eu até entendo essa murmuração, é claro que nós não podemos fazer isso. E essa é uma história para que a gente aprenda a não fazer, a não murmurar. Mas a gente precisa às vezes colocar na situação daquele povo que estava no meio do deserto, sem ter o que comer. E a palavra vai mostrar lá em Êxodo 16, versículo 4, o agir de Deus, sabe? Apesar de que eles estavam no deserto, eles continuaram andando em busca e na direção que Deus estava dando através das nuvens, né? De fogo, e as nuvens de fogo e as nuvens à noite, ou melhor, de dia, e essa direção que estava levando eles até a terra prometida, e eles continuaram mesmo sem ter o que comer, mesmo murmurando, eles continuaram andando. E olha que lindo e que interessante que Deus fez lá no versículo 4 de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, a cada dia, a cada passo, a cada dia que se passava, eles continuavam andando em direção da terra prometida. A palavra mostra que Deus, ele então enviava literalmente do céu pão. Em algumas outras traduções vai falar o maná. Deus ele enviava o maná diariamente, dia após dia, enviava uma nova porção de sustento sobrenatural, cara. O povo do Egito não ia conseguir nunca fazer chover pão do céu, nem Moisés ia conseguir fazer isso. Mas Deus, pelo seu sobrenatural, fez. A partir do momento que o natural do povo era continuar andando e continuar sendo guiados pela nuvem e guiados pelo próprio Deus, sabe? E isso vai além, e a gente não pode simplesmente se limitar a isso, ao pão literalmente físico, material, ao pão, o alimento em si. Mas nós precisamos entender esse princípio de que Deus está nos falando, cara, continua andando, mesmo que você se encontre num deserto, as coisas mais necessárias, eu farei o sobrenatural. Talvez você não veja pão caindo do céu, mas talvez você veja uma porta impossível sendo aberta. Mas talvez você veja um salário impossível sendo alcançado.
mas talvez você veja a tua família sendo salva. Mas talvez você veja, sabe, aquilo que você tanto lutou, estudando, aquilo você conseguindo e estando na realidade. Caramba, eu tô dentro disso. Eu estudei, mas, cara, não tinha certeza. Eu não sabia, não fazia ideia que ia acontecer. E aconteceu. Porque esse é o sobrenatural. Quando nós conseguimos nos posicionar em uma posição de fazer e continuar fazendo. E perseverar no nosso natural. Sabe, a gente vê isso lá também em Jesus e na primeira multiplicação de peixes. A gente vê isso nas duas, mas eu quero falar aqui da primeira. Jesus, ele estava lá com uma multidão ensinando e cheio de compaixão por todos aqueles que estavam lá ouvindo ele, todo o povo, e eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar que eles estavam com fome. Também outro aspecto de fome, mas que nós viemos a entender que isso vai além da comida em si, mas do agir sobrenatural de Deus. Amém? Então, esse povo, eles estavam com fome, e essa era a preocupação dos discípulos. Cara, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente, naturalmente, se a gente for pensar, a gente, naturalmente, quando fica com fome, a gente fica feliz ou a gente fica chateado, a gente fica irritado, talvez até um pouco mais agressivo? Imagina 5.000 homens naquela situação, fora criança e mulher. Você que é pai, mãe, ou já viu uma criança com fome também, elas não ficam nada legais. Então, imagina talvez aquele tumulto acontecendo, Jesus falando, e os discípulos completamente preocupados. Eu acredito que a preocupação do discípulo, quando eles falam, vamos mandar embora esse povo aí, porque a gente não tem comida, a gente não tem nem dinheiro para comprar, a gente não tem nem como ir lá comprar. Acredito que eles também estavam passando um pouco, caramba, esse povo tá muito irritado, vamos logo dispersar todo mundo, sabe? Mas há uma coisa muito interessante, e pega isso em nome de Jesus. Jesus, ele nunca nos deixa com fome. Jesus, ele nunca nos deixa com fome. E como eu disse, não vamos nos limitar somente à fome física, à fome natural, biológica. Mas entenda que Jesus, ele está sempre disponível para as nossas necessidades. Porque ele mesmo se intitula como o pão da vida. Amém? Então, Jesus, ele fala, organiza. E olha que interessante, ele fala lá no versículo 10 de João 6. Ele fala, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Relva é grama. E olha que lindo isso, fazei o povo assentar-se. Ou seja, calma, faz esse povo se colocar em uma situação de calma, de descanso. Ele nos mostra aqui. E é uma coisa interessante, são detalhes, né? Quando a gente vê que Jesus, existem alguns detalhes nos evangelhos. E é interessante que esse detalhe de que Jesus mandou o povo se assentar, ele aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse detalhe de que Jesus pediu para que o povo se assentasse aparece nos 4. Eu creio que isso não é por um acaso, isso não simplesmente aconteceu, mas Deus está querendo nos mostrar realmente que a partir de um local de descanso, onde nós conseguimos nos assentar, nos acalmar o nosso fôlego, sabe, respirar fundo, acalmar os nossos ânimos, é ali e é a partir desse momento que Jesus, ele começa a se mover. E foi só a partir do momento que o povo se assentou, ou seja, que encontrou um lugar de descanso, que realmente eles pararam ali e houve uma certa ordem, né, naquele lugar. E foi onde eles se acalmaram, que então o sobrenatural aconteceu. Olha o que está lá no versículo 11. Então, ou seja, depois que eles se assentaram, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças,
distribuiu-os entre eles, entre os povos, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Pula lá pro versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Tinham 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 homens famintos, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos cheios desses pedaços de pães. Isso é o sobrenatural. Isso é Deus se movendo. Isso é Jesus na sua infinita graça e compaixão se movendo. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia vai nos mostrar que Ele é aquele que não só era do passado, dos relatos bíblicos, mas Ele é e está presente hoje. O que Ele fez no passado, ou melhor, a capacidade dele, do que Ele fez, a capacidade de fazer o que Ele fez no passado, Ele tem essa mesma capacidade de fazer hoje na sua vida. Como eu disse, talvez você não veja pão caindo do céu. Talvez você não veja uma cesta de 12 cestas de vários pedaços de pães multiplicados. Mas talvez você veja um milagre específico na sua vida, que só Deus sabe o que você precisa. Sabe? Antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Por isso, tenha a certeza de que Ele quer agir sobrenaturalmente na sua vida. Mas se coloque em uma posição de fazer o seu natural, de perseverar naquilo que você já está fazendo. Tenha esse alinhamento com Deus. Amém? E essa perseverança, ela vem justamente com a palavra de Deus. Olha o que o salmista vai escrever lá no Salmo 119, no versículo 105. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É interessante que ele mostra que a palavra ela ilumina justamente o caminho, né? Ela ilumina justamente os pés, os passos. Ela talvez não vai iluminar todo o cenário, talvez você não tenha tanta clareza assim do cenário inteiro, de tudo o que está acontecendo, mas a palavra, e isso é suficiente, ela vai iluminar os teus passos, os teus pés, os teus caminhos, sabe? E a palavra, ela vem justamente para iluminar cada passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, cada pisada, cada passo que eu dou, a palavra vai iluminando. Então eu dou um outro passo e a palavra ilumina, e a palavra ilumina, e os nossos caminhos vão sendo trilhados, alinhados com a palavra de Deus. A palavra ela tem o poder, e quando eu falo a palavra é a Bíblia. É a Bíblia, esse livro maravilhoso. Ela tem o poder de orientar e definir os nossos passos. E a cada vez que a gente vai progredindo, a gente vai caminhando, ela não nos deixa se fatigar. Cada vez que a gente vai correndo, ela não nos deixa se cansar. Cada vez que a gente vai subindo, ela nos dá asas como águia. Uau, essa é a palavra de Deus. Por isso está escrito lá em 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, nós somos transformados de glória em glória, de passo em passo, perseverando dia após dia, entendendo que o sobrenatural de Deus está agindo, ainda que nós não conseguimos ver com clareza o cenário todo. A cada passo, nós vamos ter a ideia dos nossos caminhos. Amém? E essa palavra, na verdade, nos dá disciplinas, né? Essa palavra nos torna pessoas mais disciplinadas. E é por isso que está escrito lá em Hebreus, no versículo 12
no capítulo 12, em versículo 7, diz assim: é para disciplina que perseverais, e Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Ou seja, olha que lindo isso, está tudo conectado, sabe? Quando perseveramos em Deus, passamos a ser melhores, e essa melhora, né, essa transformação para melhor, vem justamente de glória em glória, como nós lemos em 2 Coríntios, vem de glória em glória, e através da sua própria imagem. Imagem não é uma escultura, não, mas é a revelação de quem Ele é, a revelação de quem Jesus é, a revelação de quem o próprio Senhor é. E como nós conseguimos essa revelação? Através da palavra. Então, a perseverança, ela produz disciplina que vem pela palavra e pela revelação de quem Deus é. Isso é a perseverança. É assim que nós conseguimos, então, continuar. É muito lindo quando nós ouvimos continue, 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 de várias vozes, né, falando isso. Mas o como na prática nós conseguimos colocar e fazer isso, essa é a parte difícil. E sabe, a palavra, a Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus ele nos fornece passo a passo, dia a dia, de pé em pé, a lâmpada, que é a palavra. E essa perseverança, ela não só vem pela palavra, mas ela gera em nós força. Olha o que está lá escrito em Salmos 20, no versículo 7, 8. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A força pela perseverança nos produz não só um levantar, mas um se manter em pé. Essa é a salvação, sabe? Todos nós caímos. Se a gente se levanta, é porque a gente também caiu, né? Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos. Se nós nos levantamos é porque anteriormente nós estávamos caídos. Mas nós, pela graça de Deus, pela salvação de Jesus, nos levanta e nos mantemos de pé. Jesus, ele é suficientemente capaz de não só nos levantar, mas nos tornar fixos em pé, na rocha, nele mesmo, através da palavra. E isso nos gera força, e isso nos gera perseverança. Porque uma vez em pé, nós não conseguimos ficar parados. Uma vez em pé, nós não conseguimos ficar parados, mas nós vamos e continuamos. Amém? E a força que Deus produz em nós, conseguimos não só nos levantar, mas permanecer em pé. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Para encerrar esse versículo. Então, ele, Jesus, Deus, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza nossa. Quando nós nos reconhecemos como fracos e incapazes de ter asas como águia, de correr e não se cansar, incapazes de caminhar e não se fatigar, então o poder de Deus, que é completamente capaz, nos torna melhores e nos torna perseverantes e nos dá a possibilidade de continuar perseverando. E então a gente lê e entende que perseverar não é somente um ato que gera relacionamento com Deus. A gente falou isso lá no começo. Perseverar não é só um ato que gera relacionamento com Deus, mas é como um aval, uma legalidade para que Ele opere o seu sobrenatural, nos transformando e fortalecendo e abençoando as nossas circunstâncias, quer vivamos ou morramos, independente dessas circunstâncias.
a mensagem principal é que Ele estará conosco, quer vivamos ou morramos. Somos, pois, do Senhor. Então, a perseverança gera relacionamento, a perseverança gera força, ela vem pela palavra, e nós, quando perseveramos no nosso natural, damos a legalidade para que Deus haja sobrenaturalmente sobre a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Persevere, irmão. Persevere porque tem muita coisa boa chegando. Tem muita coisa boa chegando. E é isso. Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus. Está encerrando essa live. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos levantou. E o Senhor não só nos levantou e nos deixou lá, mas o Senhor nos fixou em pé, Pai. O Senhor nos manteve de pé. E o Senhor ainda está conosco para guiar passo a passo cada caminho nosso, cada lugar em que nós pisamos, cada atitude nossa. O Senhor ainda quer se revelar e trazer a luz da Tua palavra para os nossos pés, iluminar os nossos caminhos, Senhor. E é isso que nós queremos fazer a partir de hoje, Pai. Senhor, perseverar com o entendimento de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Pai, que a Tua presença intensifique ainda mais sobre cada vida agora. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o entendimento, a revelação, Senhor, de que Tu estás conosco seja cada vez mais palpável hoje e agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque em nós a certeza de que Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.